Ama- Amados irmãos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia em que o Senhor nos concede estarmos despertando com a sua graça, com as suas bênçãos. Vamos agradecer a Ele, não é, por termos despertado e por todos aqueles que irão despertar. Amém? Soberano Deus, reconhecidamente, Senhor, te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por teres mais uma vez nos concedido as bênçãos de estarmos vivos, conversando contigo, suplicando a Ti pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelas igrejas Tuas, pelos Teus pastores, por todas as nações, em especial aqui a nossa, o Brasil. Toma os nossos dirigentes de todos os níveis em Tuas mãos, protegendo-os, ajudando-os, dando-lhes, Senhor, sabedoria e, acima de tudo, respeito aos seus semelhantes. Nós te pedimos também, Deus, a tua proteção, a tua guarda, a tua orientação, a tua palavra de conforto às famílias que perderam seus entes queridos durante esta noite, durante o dia de ontem, mas sobre aquelas todas que porventura venham ainda a acontecer, Deus, que Tu esteja com cada uma delas, ajudando, protegendo, guardando. Nós te suplicamos, Deus, que também conduzas os desempregados a um lugar onde haja emprego, ao enfermo, a Tua unção de cura, ao necessitado dos seus suprimentos, que não lhe falte, Senhor, alimento, principalmente onde haja uma criança. Eu te suplico, Deus meu, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, o nosso estudo hoje é sobre as Bíblias. Sim, sobre as Bíblias. Existe a Bíblia católica e existe a Bíblia cristã. E há uma diferença muito grande entre elas. A Bíblia católica tem 72 livros. A Bíblia cristã tem 62 livros. Quem está com a verdade? Aí é que está. Que nós devemos saber. Ou pelo menos deveríamos saber. Por que deveríamos saber? Porque a verdade, ela é única, ela não se multiplica. A verdade, ela é de uma única forma, verdade. Não pode ter coisas que existam dúvidas. A Bíblia católica, ela tem 4 livros que são Baruque. O 5º é 1º Macabeus, 2º Macabeus. Mas tem também Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e não Eclesiástica, né? Eclesiastes, aliás. Então, irmãos, são 6 livros a mais que dá muita contradição para os 66. E a Bíblia foi escrita da seguinte maneira. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção para saberem a diferença, não esquecerem disso. A igreja evangélica não aceita tais livros. Por quê? A explicação é a seguinte: desde 445 a.C., os judeus guardiões do Velho Testamento, sob a liderança de Esdras, organizaram os 39 livros que compõem o Novo Testamento.
o Novo Testamento, ou melhor, o Velho Testamento, desculpe, o Velho Testamento. Em 90 depois de Cristo, novamente se reuniram em Jânia e ratificaram aquilo que já estava reconhecido entre eles. Os demais livros citados acima foram reprovados como apócrifos, ou seja, livros cujo conteúdo era doutrinariamente errado, ao contrário, contradizia aquela palavra verdadeira. Então os cristãos não podiam aceitar, como, por exemplo, induzindo ao povo à idolatria, induzindo o povo à perdição. Estes livros não podiam constar da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada tinha um caminho estreito e espinhoso que levava à salvação. Esse outro tinha este livro, mas tinha estes outros livros que levavam ao largo e espaçoso caminho da perdição. Então, o que fizeram os católicos para chamar mais a atenção? Determinaram datas festivas em nome dos apóstolos e proporcionava um mundo dentro da igreja. Parques de diversões, e nestes parques tinha de tudo. Alguns aqui em Pernambuco, algum tempo atrás, até lugares para prostituição tinha. Em alguns anos a polícia estava em cima, batia, mas tinha em alguns lugares. Então, irmãos, é preciso que nós conheçamos a história da Bíblia, porque a igreja evangélica é a mais correta entre o céu e a terra que prega este verdadeiro evangelho. E você pode observar que as novas, algumas igrejas pseudos evangélicas, elas têm um mundo dentro da igreja. E estão crescendo, crescem demais. Porque pregam a verdade, mas vivem na mentira. Pregam a palavra, mas vivem no engano. Então é preciso você distinguir para não vir a depois se arrepender, porque o arrependimento é tarde. Então, os livros fora dos 66 são os livros conhecidos como os apócrifos, né? Ora, porque eles não apoiam algumas teses estranhas aos demais livros da Bíblia, como a oração pelos mortos. E é muito simples ao leitor decidir quem está com a razão. Você conhecendo, você lendo. Por isso era que a Bíblia antigamente era queimada, era proibido ler a Bíblia. Nem os líderes inferiores conheciam a Bíblia. Você só lia aquilo que o dirigente supremo mandava para o cara dizer na Bíblia, e dizia em latim para você não entender nada. As missas eram em latim. Depois do João 23, não foi João 23? Não, foi Pio 12, não. Foi João 23, eu acho, se não me falha a memória. João 23, com o concílio, né? Transformou. Aboliu as imagens, mas depois voltaram as imagens todinhas, porque viram que o pessoal começou a entender, e as Bíblias foram liberadas aqui no Brasil, a partir de 1937. Já foi dito em outros. De vez em quando eu repito, porque tem que repetir, que é para a gente não esquecer. Sempre lembrar disto, né? Então, os livros que tem a mais na Bíblia dos católicos são o quê? Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Siracida, 1 e 2 de Macabeus, além de Esther 10, 4 e 16, e Daniel 3, 24, 20, 13 e 14. Os evangélicos trabalham dentro da verdade, dentro da Bíblia Sagrada. Observe que os evangélicos eles não têm poderes, porque a verdade, e toda a verdade, ela não é muito aceita por um grande número de pessoas, porque a verdade ela nos traz vergonha, sentimento, amor, né?
dignidade, honra. E aquele que não tem verdade, não existe nada disso. E é o que você está vendo. É os caras querendo preparar homens para a desgraça moral humana. Passamos, não é, alguns anos aí que só Deus. Agora está havendo uma transformação no ensino, uma nova formação, irá surgir daqui a mais 10 ou 20 anos, se continuar, não é? Se os homens honestos dos nossos tempos conseguirem conservar nossa nova mentalidade que está em nossa terra, em nosso Brasil, nós iremos mudar. Em vez do nudismo e de outras coisas ruins, nós seremos o maior país do mundo. Se nós tivéssemos, eu estava dizendo aqui, de uns 50 anos para cá, o povo pernambucano só tem elegido pessoas de outras ideologias. O nosso estado era o terceiro estado do mundo, caiu. Todos os outros estados, você vai na Paraíba, que era quintal de Pernambuco, faz gosto das estradas, faz gosto ver as praias, tudo limpo, tudo bem conservado, tudo uma beleza. Enquanto que aqui em Pernambuco, observe, e lá houve também, mas houve uma variação, né? Sempre mudava de governadores. Portanto, nós temos que começar a analisar e ver estas coisas. Nós temos tudo que os outros países precisam. É por isso que eles vivem de olho no Brasil. É por isso que eles querem a Amazônia para si. Os militares conhecem isso, sabem disso. E eles são disciplinados em uma outra ideologia de patriotismo, de amor ao próximo. Existem algumas exceções, mas na sua maioria são homens íntegros e responsáveis. É preciso nós conhecermos a verdade e a verdade vos libertará. Outro aspecto é a descoberta dos originais. A cada dia que aparece nas escavações, que se descobre alguma coisa, referência a Cristo, a Deus, aquele tempo em que Jesus viveu e muito antes que ele, comprova o que a Bíblia dos 66 livros dizem, confirmam plenamente e não deixam mais dúvidas. Hoje, os próprios idiomas têm dificuldade, como o Brasil. O Brasil que nós falamos hoje, português, não é o Brasil do português que falava há 20 anos atrás. Vai mudando. Os homens mudam até os nomes das capitais, nomes das cidades. Há uma diferença muito grande, de 50 anos atrás para agora. Eu, pelo menos, tenho dificuldade no idioma brasileiro para escrever. Para falar, não, mas para escrever eu tenho. Muitas palavras que eram acentuadas, hoje não tem mais acentuação. Então, tudo a gente encontra dificuldade. É tanto que para se estudar, se conhecer a Bíblia, o ideal é pegar Bíblias antigas, de 10, 20 anos atrás, que era um idioma mais sincero, mais positivo, mais honesto. Hoje está tudo misturado. Então nós temos que ter cuidado, inclusive na fé. Não mudar a nossa fé. Porque pode mudar. Quantos mudam? Quantos mudam? Para pior. Quantos mudam para pior? Porque se estiver... Observe, existe uma infinidade de doutrinas, existe uma infinidade de religiões, existe uma infinidade de seitas, todas elas com base em Deus. Todas elas desapresentam Deus, mas somente uma apresenta-lhes o Deus que salva entre o céu e a terra. Somente Ele
enviou seu Filho, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Somente Ele criou o céu, a terra, e Ele criou também. E criou a mim e a todos nós, e a tudo, todo vivente. Então, meu amado, somente esse Deus, nenhum outro criou isso. Conjecturas que, se você fizer pela ciência, não vai. Se fosse assim, a Amazônia está cheia de lodo, cheia disso, cheia daquilo, gerava pessoas, gerava gente, como tem essa teologia louca. Ninguém tem o poder que o nosso Deus, o Deus dos cristãos verdadeiros, tem. Somente Ele tem poder, somente Ele é onisciente, somente Ele é onipresente, somente Ele é onipotente. Todos nós sabemos que foi Ele que deu sabedoria ao homem para criar medicamentos, para curar doenças pessoais, doenças físicas, porque as espirituais, Ele nos deu o remédio, que é a sua palavra. Com a leitura, com a aceitação, com a fé, somos curados. Este é o Deus verdadeiro dos cristãos. Por isso não se aceita esses livros que dão condições do que Ele condena. Ora, o que Deus condenou no Velho Testamento, o que Deus condenou no Novo Testamento, vai botar livros que permitam tudo isso? Dizer que eu posso determinar uma penitência para você ser perdoado dos seus pecados? Se a palavra de Deus diz, pedi a mim, só eu tenho o poder de perdoar. Só eu tenho o poder de julgar. Aquilo é um julgamento. E a condenação é a penitência. Podemos aconselhar, orientar, ajudar em oração, mas punir não. Punir não. E é uma punição, a penitência. Não é? Então, meus irmãos, é preciso conhecer para no abismo não cair. Por exemplo, eu aprendi que Judas Iscariotes morreu enforcado. Mas eu vou provar para vocês aqui que Judas Iscariotes não morreu enforcado. Possivelmente ainda esta semana, eu estou procurando este versículo que eu já li, mas não consigo lembrar onde. Mas estou procurando. A árvore ficava na beira de um abismo. Ele colocou a corda, botou no pescoço e jogou-se. Quando ele jogou-se, a galha em que ele botou a corda quebrou e ele caiu no abismo. E lá embaixo, nas pedras, o corpo dele espatifou-se e lacerou-se todinho. Ficou em pedaços. E a Bíblia diz que os animais comeram, os bichos comeram. Então, automaticamente, ele não morreu enforcado. Quando ele jogou-se, a galha em que ele botou quebrou e ele caiu no abismo. Por isso eu sempre digo para você, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, com a verdade. Segue a verdade, busque a verdade e esta verdade te libertará. Se continuares ouvindo, seguindo a mentira, certamente no abismo cairás. Sempre repito, para que grave na sua mente, com Deus não se brinca. Deus não lhe criou para você fazer o que está fazendo. Deus não lhe criou para estar onde você está. Deus lhe criou para ser luz e não para ser trevas. Deus lhe criou para ser cabeça e não ser cauda. Deus lhe criou para viver com dignidade, com honra, e não com mentiras, com engano, com falsidade, com desonestidade. O cristão é sim, sim, não, não, como a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Muitas vezes me torno antipático, poucos simpatizam comigo porque eu sou sincero. E às vezes um certo neto meu disse para mim, a sinceridade, vovô,
é falta de ignorância. É ignorância, falta não, é ignorância. É estupidez. Né? Isto quer dizer que a sociedade quer forçar as pessoas a ser mentiroso, enganoso, não confiar. E esta não é a minha sociedade. A minha sociedade é a sociedade de Cristo, a sociedade verdadeira. A sociedade, sim, sim, não, não. É teu, leva o que é teu, deixa o que é meu. Se eu quero, vou lutar, vou trabalhar, vou suor. O suor vai descer do meu rosto para eu adquirir aquele que eu desejo, que eu quero. Esta é a verdade do cristão, esta é a vida do cristão. Então a Bíblia católica é diferente, totalmente diferente da igreja, da cristã. Não é? Esse termo protestante, que ele usa muito aí no YouTube, é que saiu depois de Martinho Lutero, depois da Reforma. Né? A igreja se transformou, ele conheceu a verdade, Deus o libertou na pessoa de Jesus Cristo, e ele saiu fora, fundou a igreja luterana, e depois dela teve muitas outras igrejas afiliadas, que são dissidentes do catolicismo. E estes continuam, só que existe, por exemplo, a maioria deles aboliram as imagens, mas continuaram com o batismo por aspersão. E é condenado dentro da Bíblia. O batismo bíblico é aquele de imersão e não de aspersão. E não de aspersão. Jogar água na cabeça. O sangue de Jesus nos lavou. E para que este símbolo seja real, o nosso corpo tem que ser emergido, afundado. Como fez João Batista, afundou Jesus Cristo. E quando ele saiu batizado com o Espírito Santo de Deus. Pomba desceu, o Espírito em forma de pomba estava ali. Lázaro batizando e o Espírito voando, batizou Jesus. Você que foi batizado nas águas por imersão, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Então essas igrejas são as igrejas protestantes que protestaram contra os erros do catolicismo. É preciso conhecer, para no abismo não vir perecer. Assim como Judas caiu lá embaixo, os bichos saborearam as suas costas. Muitas descobertas arqueológicas estão trazendo estas informações e alterando as traduções. E é importante frisar que a mensagem central da Bíblia não muda. O que muda com as tradições e as adaptações são novos padrões linguísticos, novas palavras que surgem e entram no nosso dicionário, no nosso dia a dia, e popularmente são infiltradas dentro do idioma. E passa a ser parte desse idioma que nós usamos e dele falamos. Portanto, meu amado amigo, eu espero que Deus tenha esclarecido esta parte de qual a diferença dessas Bíblias. A Bíblia Sagrada, eu sempre repito, e não me canso de repetir. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não faça imagens, nem escultura. Não faça. Não se ajoelhes, não se curves, não te prostes
Não o ergas acima da tua cabeça, porque o que eu estou pregando para você é a palavra do Senhor teu Deus. Não faça imagem do que tem abaixo das águas, abaixo da terra que estão abaixo das águas, e baixo da terra, nem do que tenha em cima, no céu. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.